Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade do encargo que o Senhor colocou, o meu coração, e não o meu coração somente, mas ao coração dos santos aqui, onde temos tido como tema, não ameis o mundo. Tema extremamente apropriado, em especial nesse tempo do fim que nós vivemos. E já temos falado algumas coisas e vamos dar um passo seguinte nessa manhã. E sempre é bom trazermos pelo menos 2 ou 3 palavras concernentes ao que já foi dito para que possamos fazer a conexão adequada no que iremos falar. O fato de nós sermos exortados por João para não amarmos o mundo é porque mostra que há algo em nós que não está adequado. E o que não está adequado é que nós não temos amado o Senhor de maneira real, de maneira plena. Então, quando nossos corações não estão cativados para amarmos o Senhor, com certeza nossos corações serão atraídos para o mundo, naturalmente. Mas uma outra coisa que foi dita também é que nós temos dificuldade em amar o Senhor. E por que nós não amamos o Senhor? Aí, da mesma forma, como já foi colocado aqui, estou mencionando agora isso, nós devemos recorrer ao Espírito Santo para que Ele abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra nossos corações para que possamos ver o quanto nós fomos amados. Exatamente, nós temos gasto todo o nosso tempo dessas reuniões anteriores e nessa manhã também, para mostrar exatamente a face de amor de Cristo Jesus. E para que nós possamos contemplar essa face de amor de Cristo Jesus, não tem cenário mais belo, mais lindo do que o Calvário. Ali onde Deus, o Pai, Ele permitiu que o seu Filho fosse exposto, fosse colocado num cenário onde todos os olhos estavam contemplando-o, onde ali Ele recebeu todo tipo de xingamentos, de humilhação, conforme nós já vimos algumas coisas. E o Pai permitiu isso, chama-nos a atenção. Mas é exatamente naquele cenário, especial naquelas 6 horas que Ele ficou pendurado no madeiro, que nós temos tocado o seu profundo amor para conosco. E quando o Espírito Santo então traz esta revelação ao nosso coração de que nós fomos verdadeiramente amados pelo nosso Senhor, o que vai acontecer? Vai brotar em nosso coração um amor por Ele. Nós nos tornaremos apaixonados por Cristo Jesus. E como consequência final, o mundo já não terá o seu brilho, já não mais chamará a atenção do nosso coração. Como já tem dito e vai ser dito com mais propriedade a partir da noite, que a palavra mundo nas Escrituras Sagradas tem várias definições. Pelo menos 3 nós encontramos. Por exemplo, como já foi citado, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e assim continua o texto. E 1 João capítulo 2, 15 a 17, que é o nosso texto-chave, texto de orientação, diz através do apóstolo João, não ameis o mundo. Num texto diz lá que Deus amou o mundo e nesse texto diz não ameis o mundo. E a mesma palavra é utilizada, cosmos. Então nós temos que ter absoluta convicção de que há várias interpretações ou várias maneiras de nós enxergarmos o significado dessa palavra mundo nas 2 maneiras de ser aplicadas. No primeiro contexto, João 3,16, é lógico que mundo ali refere-se à humanidade, às pessoas que vivem nesse mundo. Então Deus amou este mundo. Consequentemente, de um sentido oposto, quando João diz não ameis o mundo, ali mundo como uma entidade espiritual caída, como um sistema muito bem elaborado, muito bem
arquitetado por Satanás. É exatamente deste sistema que nós devemos ser libertos. E é exatamente esse sistema que nós não podemos ter ligação nenhuma com ele, muito menos amá-lo. E isso depois nós vamos ver com mais detalhes. Mas antes de nós lermos aqui o texto indicado e vamos dar o passo seguinte, vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo que sejamos socorridos pelo Espírito Santo. Nosso maravilhoso Pai, uma vez mais nos reunimos aqui agora com o fim de abrir a Tua Palavra e tocarmos um pouco mais no amor do Teu Filho, naquele amor tão inaudito, tão maravilhoso, tão inexplicável que Ele demonstrou por nós naquela cruz. Que realmente nesta manhã possamos ter os olhos abertos, nossos corações também quebrantados, para que possamos ver este tão profundo amor que Ele demonstrou por nós naquela cruz. Reconhecemos que precisamos do Espírito Santo para que Ele revele este amor no nosso coração. Nós não queremos ser mais os mesmos, amado Senhor. Nós queremos ser aqueles que, tocados pelo Teu amor, possa responder em amor a Ti, um amor profundo a Ti mesmo. Ajuda-nos nessa manhã, socorra-nos uma vez mais, é o que Te pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Ontem, então, nós mostramos que era necessário que considerássemos, e a palavra considerar, considus, do latim, sidus, constelação, o astrônomo olhando para os céus em busca de respostas para as suas análises da existência das estrelas e dos planetas. E quando o autor de Hebreus usa essa palavra, por isso, santos irmãos, vocês devem considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus Cristo. É o que nós estamos fazendo, atentamente, como um astrônomo que fixamente olha para o Senhor Jesus, para que nós possamos ver um pouco mais da sua beleza, da sua excelsitude, da sua obra perfeita. E o que nós fizemos ontem, nós consideramos os 7 clamores que Jesus efetuou lá quando estava pendurado no madeiro. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Lembre-se, nós já falamos que Ele clamou primeiramente a respeito do perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, juntamente com aqueles 2 ladrões que estavam ao seu lado, um deles se arrepende. E Jesus disse, você vai estar comigo hoje no paraíso. Depois, aquele gesto que ele teve, quando ele contemplou, pendurado no madeiro, sua mãe e o seu discípulo amado. Ele olha para sua mãe e fala, mulher, num sentido bem de amor, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, o discípulo amado, e fala assim, eis aí a tua mãe. E a Bíblia fala, desde aquele momento em diante, João a tomou e a levou para sua casa e cuidou dela. Depois nós tivemos então o 4º clamor, que era exatamente ao meio-dia. Houve trevas sobre toda a face da terra até as 3 horas da tarde. E bem perto das 3 horas da tarde ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Já consideramos isto. Vimos que ele estava absolutamente só. Conforme foi dito, Ele que é o Criador de todas as coisas, o Criador de tudo, Ele teve que contemplar o sol, obra da sua própria mão, fechar os olhos para ele, porque ele escureceu. Como dizem muitos autores e como vocês já ouviram, muitos pássaros não cantaram, os animais não expressaram nenhum tipo de som, e o mar não quebrou a sua onda. Houve um absoluto silêncio. Jesus estava só lá no Calvário. Foi completamente desamparado. E a palavra desamparado, ela é muito forte. A palavra abandonado é muito forte. É como você deixar um soldado ferido. Ele está ali
à beira da sua morte, você abandoná-lo e deixá-lo morrer sozinho. Essa é a ideia. Pai, por quê? Deus meu, Deus, por que me abandonaste? Uma coisa impressionante. Isso fala-nos do seu amor. Tudo isso Ele fez por você e por mim. O que nós estamos buscando aqui? Resgatar a compreensão do quanto nós fomos amados. Mais do que isso, o quinto clamor, Ele disse o seguinte: Pai, tenho sede. Tenho sede. E Ele passou sede para que você e eu jamais a tivéssemos. O sexto clamor, aquele brado de vitória, né? Tudo está consumado, tetelestai, não há mais nada a ser feito. Tudo estava pronto, tudo acabado. E o sétimo clamor foi quando Ele então, depois de tudo pronto, vendo que tudo estava consumado, Ele fala assim: nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu Espírito. Ou seja, a obra estava consumada, a comunhão dele foi restaurada com o Pai. Tudo isso por amor. Então, quando nós nos adentramos a esse ambiente, nós chegamos a esse ambiente, nós devemos ter corações quebrantados, ter reverência, porque ali está a história de amor. Ali está registrado a grande história de amor de Jesus para conosco. E qual o passo seguinte que nós vamos dar hoje? Hoje nós vamos estar, com a ajuda do Senhor, falando a respeito dos 6 milagres também decorrentes da cruz. E a grande maioria, Mateus 27, por favor, né? Nós já estamos. Mateus 27, a grande maioria, com exceção de um deles, se encontram aqui na leitura que vamos fazer agora. Depois vamos acrescentar um único texto de um outro evangelho para somarmos os 6 milagres. Então, Mateus capítulo 27, a partir do 45. A palavra de Deus diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam diziam, ouvindo isso, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. O Evangelho de João agora, por favor. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Este outro é João. Tá? E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro.
Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Até aqui. Voltem e deixem aberto no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, por favor. Então, como eu havia dito a vocês, nós vamos estar hoje, com a ajuda do Senhor, estar considerando os 6 milagres decorrentes da cruz, com o objetivo de tocarmos um pouco mais no profundo e excelso amor do Senhor Jesus revelado por nós naquela cruz. E o primeiro milagre acontece exatamente quando, já considerado por nós aqui, Jesus deu seu quarto brado naquela cruz. Perto da hora nona, clamou Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós sabemos que ao meio-dia começou a escuridão que perdurou até as 3 horas da tarde. Então o primeiro milagre é a escuridão. São as trevas que pairaram sobre a terra. Já falamos bastante sobre isso aqui. Mas eu queria acrescentar um texto para vocês, que é do livro de Amós. Por favor, o livro de Amós. O livro de Amós. Já chegamos lá. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. Todos achamos? Observe bem o que o profeta menor fala para nós. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Não é impressionante isto? Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra. Isso era uma profecia. Então aquela escuridão, as trevas que pairaram sobre a terra, no meio-dia às 3 da tarde, fazia parte de uma profecia. E nós nunca podemos perder de vista que a escuridão, as trevas, elas pairaram não somente sobre a terra, mas elas foram derramadas sobre o amado Senhor Jesus Cristo. E esta escuridão que foi derramada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo fala exatamente de todos os nossos pecados, os mais sujos, os mais vis, os mais impuros, os mais lascivos, os mais perniciosos. Tudo que você possa contabilizar como pecado, tudo foi somado numa única realidade, e tudo isso foi colocado sobre Jesus. Então, a alma de Jesus foi envolta, por fora, envolta completamente de uma escuridão terrível por causa do meu pecado e do seu pecado. Porque nós sabemos que a única forma, a única maneira de nós sermos salvos seria através dessa obra. Então Jesus, Ele que é a luz do mundo, não é? Diz assim a palavra, eu sou a luz do mundo. Ele, a luz do mundo, permitiu que a escuridão tomasse conta dele. Sabe por quê? Nós estávamos em trevas. Nós estávamos perdidos. Então Jesus, numa demonstração de infinito e inexplicável amor, Ele deixou que sobre Ele a escuridão dos nossos pecados fosse colocada.
Ele pagou cada pecado nosso naquela cruz. Quais pecados? Do passado, do presente e do futuro. Todos os pecados foram perdoados. Peguem outro texto, por favor. Agora vão para o Novo Testamento, o livro de Hebreus. Vocês vão entender o que eu estou falando com vocês a respeito desse maravilhoso perdão. Tem 2 lugares no livro de Hebreus. Vamos pegar um deles. Capítulo 10 de Hebreus. Versículo 17. Hebreus 10, 17. Vejam só que palavra preciosa das Escrituras Sagradas. Diz assim: acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Porque o sacrifício de Cristo foi único e suficiente. Então todos os nossos pecados foram perdoados. Aí você pergunta: mas e agora? E os nossos pecados agora? Então agora você tem o que? Provisão. Porque a obra já foi totalmente realizada. O sangue do Cordeiro de Deus já foi derramado, realizando uma obra perfeita para todos os tempos. Agora, na nossa jornada cristã, quando nós não estamos amando adequadamente o Senhor, porque nós não conhecemos o seu amor de modo adequado, nós vamos amar o mundo e vamos pecar. Infelizmente, vamos cair, vamos tropeçar, vamos ferir o Senhor, vamos ferir o irmão, vamos ferir aquele que está próximo de nós. E qual é a provisão? A provisão é o sangue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar-nos de todos os pecados. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica também na justiça. Então a provisão é o próprio sangue que foi derramado. Mas você e eu precisamos confessar: Senhor, isto que eu fiz chama-se pecado. E é minha responsabilidade. Eu não pequei porque aquele irmão me levou a pecar. Eu não pequei porque aquela irmã me levou a pecar. Eu pequei porque eu sou responsável por esse pecado. Então eu quero confessá-lo diante de Ti. Então, o sangue dele é maravilhosamente poderoso para nos limpar e restaurar toda a nossa comunhão com o Senhor. Falamos muito sobre o perdão ontem, muito não, pelo menos um pouco. Então está provisionado, completamente provisionado para nós. Então quando nós olhamos para esse milagre, esse primeiro milagre da cruz, decorrente da cruz, que é a escuridão, nós vemos ali que o Senhor chegou a uma realidade que nós nunca iremos conseguir conceber adequadamente no coração, o que Ele sentiu, o que Ele padeceu por aquela realidade. Ele tornou-se pecado por nós naquela cruz por causa das nossas iniquidades e nossos pecados sobre Ele. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você que está anotando, quiser anotar, então, esse primeiro milagre fala-nos de uma coisa: a escuridão. O primeiro milagre é a escuridão. Fala-nos do quê? Do preço da nossa redenção. Até onde Ele foi, a que consequências Ele chegou, para que você e eu pudéssemos ser redimidos por causa do seu amor. Ele enfrentou a desolação da sua própria alma. Quando ele estava no jardim de Getsêmani, ele falou assim: a minha alma está profundamente triste. Isso é desolação, porque ele sabia que iria não somente perder a comunhão com seu Pai, mas ele iria também ter sobre ele os nossos pecados. E isso traria então toda essa realidade de desolação em sua experiência. Será que isso não é amor? Isso é amor.
Então, quando nós começamos a ter nossos corações despertados, nossos olhos abertos pelo Espírito Santo, para vermos o quão Ele nos amou, então começa a brotar em nós o amor por Ele, um desejo de amá-lo, um desejo de servi-lo. Sabe o que vai acontecer? Uma coisa muito linda acontece quando você está nessa relação de amor com o Senhor. Você vai ter a plena consciência, mas se eu for por esse caminho, não é que eu vou ferir o irmão, vou ferir, isso vai acontecer, mas primeiramente você vai falar assim, isso vai desagradar o meu Senhor, eu não quero fazer nada que venha desagradá-lo. Você vai recuar, por amor a Ele. Por quê? Porque o amor dele em você te contagiou de tal forma que você não conseguirá fazer aquilo que vai desagradá-lo. Você não conseguirá. Essa é a grande realidade. Este é o primeiro milagre que fala-nos então do preço da nossa redenção. Vamos para o segundo milagre. Mateus 27, voltemos lá para quem não voltou. Mateus 27. Mateus 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então estamos aqui naquele momento que Jesus, segundo João, ele fala tetelestai, ele inclina a cabeça e rende o Espírito, mas Mateus coloca dessa forma para nós aqui. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aí o segundo milagre, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Então o segundo milagre, o véu rasgado. Queridos irmãos e irmãs, não haveria possibilidade alguma de nós acessarmos o Santíssimo Lugar. Aquele véu que estava exposto no templo não era um portal de entrada, era uma restrição entre Deus, que simbolicamente estava lá dentro, e o pecador que estava ao lado de fora. Somente um sumo sacerdote, segundo a lei, poderia entrar lá uma vez por ano para ofertar sacrifícios, tanto pelos seus pecados como pelo do povo. Então aquele véu que estava lá era uma restrição. Então o segundo milagre, vamos guardar, véu rasgado. Agora precisamos falar um pouquinho sobre esse véu. Quando a gente pensa véu, a gente pensa um paninho, né, que mexe com o movimento do vento. Mas véu, ele era tecido de alguns tipos de especiais tecidos. Primeiro, linho fino retorcido. Era o primeiro tipo de tecido que tecia esse véu. E esse linho fino retorcido fala de algo muito importante. Fala da pureza e do caráter santo de Jesus. Mas o véu tinha um outro tipo de material, um outro tipo de tecido, que era o estofo azul. E esse estofo azul fala-nos do céu. Fala-nos que Jesus era celestial. Era um homem celestial. Por isso que aquele véu tinha na sua formação, na sua composição, o estofo azul. Porque fala-nos exatamente de que ele era um homem celestial. Mas tinha um outro tipo de material, de tecido, que era púrpura. E a cor púrpura era muito usado pela realeza. Os grandes mantos reais que os reis carregavam sobre as suas costas, com a coroa, etc. Aqueles mantos eram de cor púrpura. E a púrpura fala-nos de realeza. Fala-nos de Jesus. Ele é o grande rei, o rei dos reis. Mas tem mais. Tinha escarlate, o vermelho, que apontaria para o seu sofrimento e morte. E tem mais, ele era todo tecido com fios de ouro, para mostrar que ele era perfeitamente divino. Então nós temos ele perfeitamente puro,
fala da pureza, o linho. Ele é celestial, o azul. Tem púrpura, ele é real, ele é rei. E tem escarlate, tem sofrimento e tem morte, tem sangue. Fala-nos dele. Fala-nos perfeitamente dele. Agora, de que dimensão, qual era o tamanho desse véu? Ele tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura e 1 palmo a espessura. Precisariam a força de 200 homens para rasgar aquele véu. Entende? Então era uma barreira intransponível. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando clamou pela sua última vez, Ele entrega o seu Espírito, que acontece o véu rasgado. E numa posição muito clara, de cima a baixo. Como se mãos invisíveis fizessem isto. Ou seja, o véu precisaria ser rasgado, porque senão não teríamos esperança de acessar o Santíssimo Lugar. Não haveria como, não haveria meio pelo qual nós pudéssemos acessar o Santíssimo Lugar. Não. Peguem, por favor, deixa o dedo marcado em Mateus, depois a gente vai voltar aqui, Hebreus capítulo 10. Veja como que as coisas começam então a ganhar sentido no nosso coração, porque a Bíblia explica a Bíblia. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Veja o que o autor tem a falar para nós aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, aqui fala-nos exatamente que o véu da carne, Jesus teve todo o seu corpo aberto por nós. Ele foi machucado, Ele foi ferido, Ele foi dilacerado. E dentro daquela realidade que aconteceu então pós-morte de Jesus, quando Ele faz aquele seu último brado, sua última expressão, acontece o seguinte: rasga-se o véu de cima a baixo. E isso em sinal também de que o Pai aceitou a sua obra perfeita naquela cruz, que hoje nós podemos acessar livremente o Santíssimo Lugar, por causa, tendo, pois, irmãos, a intrepidez, a ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne, o véu que foi rasgado. Então, o segundo milagre fala-nos do véu rasgado. Mas tem mais outros 2 véus que foram rasgados e nós precisamos considerar aqui nesse texto. Esse primeiro nós já vimos de modo claro, o véu que, uma vez rompido, rasgado, ele nos deu livre acesso ao Santíssimo Lugar. Essa é a grande bênção que nós recebemos. Nós podemos entrar livremente. Mas na leitura permite-se pensar que outros 2 véus foram rasgados. Por exemplo, nós lemos o versículo 51, né? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Aí diz assim: tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Sabe o outro véu que foi rasgado? O véu da morte. O véu da morte, porque era impossível que não houvesse uma reação no planeta diante de uma obra tão poderosa, tão sublime, tão majestosa como essa que Cristo realizou. E é impressionante. Deixa eu só repetir algo que já foi dito aqui. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ninguém. Ele disse: a minha vida
espontaneamente a dou. Ninguém pode tirá-la de mim. Isso está em João 10, 17 e 18. Então ninguém poderia afetá-lo. Ele então vai para a cruz voluntariamente, e para que ele pudesse experimentar a morte, porque ele nunca pecou, os nossos pecados foram sobre ele colocados. É como se ele, me permita colocar, se escondesse dentro desse manto de pecados que pertenciam a nós, e de maneira oculta ele desce ao Hades. Só que ele não poderia ficar lá, porque ele, essencialmente, absolutamente santo, sem pecado. Então houve uma ruptura, uma fissura no inferno. E Jesus sai de lá com as chaves da morte e do inferno na mão. Ou seja, para que ele pudesse vencer a morte, olha só a sabedoria do alto. É como se ele ocultasse entre a dor e o sofrimento que nós causamos a ele, os nossos pecados sobre ele. Então ele vai ao inferno e lá ele se apresenta como o grande vencedor desse universo, das chaves. Não é maravilhoso o teu Senhor? Ele fez isso por amor a você, por amor a mim. Então ele venceu a morte. Então o véu da morte foi rasgado também. Como vimos aqui, os sepulcros foram abertos. Depois nós vamos considerá-lo também como um milagre. Mas para entendermos que este véu da morte também foi rasgado, é importante que assim falemos a vocês. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Esse é o segundo véu, o véu da morte. Mas há um outro véu que foi rasgado. E nós vamos considerar aqui o versículo 54 novamente. Por favor, põe seus olhos nesse verso. Mateus 27. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Que texto precioso! Se este véu, e vou chamá-lo aqui de véu da incredulidade, não fosse rasgado, nós jamais poderíamos crer. Porque através do sacrifício de Cristo, abriu-se um portal para nós, para que pudéssemos então, crendo na obra que Ele exerceu por nós, executou por nós na cruz, pudéssemos ser salvos. Ou seja, abriu-se um caminho. Então o véu da incredulidade foi rasgado, completamente rasgado. O centurião falou: verdadeiramente este era Filho de Deus. Falemos um pouco desse centurião. O centurião normalmente era um capitão de guarda de 100 soldados. E era o homem mais preparado de toda aquela guarda. Era um homem preparado com o sofrimento, era um homem preparado na sua dureza, na sua frieza. Era um homem que era preparado para humilhar as pessoas, um homem preparado para escarnecer das pessoas sem piedade alguma. O centurião normalmente ele era escalado para que, quando houvesse um julgamento, ele pegar a vítima e acompanhá-la desde o seu início até o cumprimento final da sua execução. Então é ele quem prendia, é ele quem levava por interrogatório, é ele quem, junto com os outros soldados, ele que iria trazer todo tipo de tortura, como Jesus sofreu no caso, os chicoteamentos, a coroa de espinho na cabeça, dos cuspes. Ele estava ali, era um homem preparado em humilhação, um homem preparado da mais poderosa maneira de dizer, um homem frio, um homem que não tinha misericórdia, um homem duro. Agora,
ele iria enfrentar um outro homem. Ele não sabia que ia enfrentar um outro homem. Santo, não reativo, um homem perfeito. Ele não sabia que ia enfrentar um mais valente do que ele. Um homem conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Ele não sabia. E nessa batalha, a luz venceu as trevas, o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte. Que Senhor você tem! Que Senhor glorioso você tem! Digno do nosso amor. Ele venceu o véu da incredulidade. Ele venceu o véu da incredulidade. Não somente foi o véu do templo, foi o véu da morte e o véu da incredulidade. A história desse centurião, nome dele, Cassius Longinus. Longinus. Ele creu. Ele creu. Foi para a região da Macedônia, a atual Turquia, se tornou um grande evangelista. Ao decorrer do tempo, lógico, foi preso por causa da sua fé e foi executado por sua fé. Mas havia um homem que experimentou, aqui está um homem que experimentou o amor. Então poderia amar o Senhor a ponto de jamais negá-lo. Entende que significa que estamos falando não ameis o mundo? Somente alguém que conheceu o amor dele derramado de uma maneira tão poderosa é que vai poder amar a Ele e jamais amar o mundo. Que Senhor maravilhoso nós temos, queridos irmãos e irmãs. Ele verdadeiramente creu no Senhor. Este é, então, o terceiro véu que foi rasgado, dentro do segundo milagre que estamos considerando com vocês, né? O milagre do véu rasgado. Então nós podemos colocar aqui na frente desse milagre do véu rasgado o seguinte: o propósito da redenção. Se a escuridão fala-nos do preço da redenção, o véu rasgado fala-nos do propósito da redenção. Vamos para o terceiro milagre. Versículos 51 novamente. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Fala-nos desse terremoto. E esse milagre aponta-nos para o poder da ressurreição. O terceiro milagre, então, terremotos, esse tremor de terra. Era impossível que a terra ficasse impassível diante de uma obra tão poderosa, tão magnífica como esta que Jesus estava realizando quando estava pendurado no madeiro. Foi um sinal poderoso da vitória de Cristo Jesus. E é impressionante que o terremoto aconteceu depois do véu ter rasgado. Não foi o terremoto e o véu rasgou. Mas primeiro rasga-se o véu e depois o terremoto. E é interessante que a fissura da terra foi em direção aos sepulcros. Já era um pré-anúncio. A morte perdeu o seu poder. A morte perdeu o seu poder. Então o terremoto fala-nos exatamente dentro dessa realidade maravilhosa. A morte perdeu o seu poder. Lá deixa o dedo aqui, vamos para Salmo 24, por favor. Salmo de número 24. Nós temos uma pequena porção linda da palavra de Deus, que
que nos ajuda a contemplar o poder da obra de Cristo lá naquela cruz. Salmo número 24, a partir do versículo 7. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É muito mais do que um salmo referindo-se à realeza de Davi. Está falando de um Rei da Glória. É impressionante que está dizendo aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esses portais foram cerrados quando o homem pecou. Foram completamente fechados, e não haveria possibilidade alguma deles serem levantados, esses portais, a não ser que este Rei da Glória, através do caminho da morte, não propusesse isto. Então nós temos aqui um salmo de vitória. Tem muitos cânticos que são baseados nesse salmo. Devemos lembrar sempre que Ele, Jesus, é o grande Rei da Glória. Esses portais que estavam fechados jamais seriam abertos se Ele não tivesse marchado para uma cruz. Então, quando nós falamos desse terceiro milagre, do terremoto, nós estamos falando de um Senhor poderoso. Então, terceiro milagre, terremotos, fala-nos do poder da ressurreição. Primeiro, escuridão, preço. Segundo, véu rasgado, propósito. Terceiro, terremotos, fala-nos do poder da ressurreição. Vamos para o quarto milagre, verso 51. Eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros. Aqui está. Vejam que estão todos eles conectados um ao outro. Abriram-se os sepulcros. Este é o grande sinal escatológico, irmãos. A morte foi vencida. A morte foi vencida. Peguem, por favor, deixe o dedo aqui, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Apenas um único verso. É o 26. 1 Coríntios 15, 26. Diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ele já foi vencido. A morte já foi vencida. O inimigo já foi vencido, né? A morte foi vencida. Já não tem mais fator de ação nenhuma. Nesse mesmo capítulo onde você está, por favor, vamos ler capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto mais precioso! Isso é um hino de vitória.
um hino de vitória. Então vejam os milagres de Jesus decorrentes da cruz. Aquele terremoto veio e mostrou que há um poder absoluto que rege esse universo. E a fissura, o corte daquele terremoto chegou aos sepulcros, dizendo: aqui há um vencedor. Jesus venceu a morte. Os sepulcros foram rachados no meio. E a Bíblia fala, que há este último inimigo a ser destruído. E isso acontecerá. Daqui a pouco vamos ver um texto sobre isso. Acontecerá onde, dentro de uma realidade, nunca mais encontraremos pranto, nem dor, nem luto. Não haverá mais. Porque as primeiras coisas já passaram. Porque tem um Senhor vitorioso reinando nesse universo chamado Jesus Cristo. Então, esse quarto milagre fala-nos dos sepulcros abertos. E em relação à redenção, fala-nos do fruto. O fruto da redenção. O quarto milagre, sepulcros abertos, fala-nos do fruto da redenção. Então, para vocês, a escuridão fala-nos do preço da redenção. O véu rasgado fala-nos do propósito da redenção. O terremoto fala-nos do poder da redenção. Os sepulcros abertos falam-nos do fruto da redenção. É colheita, fruto. Veja a vitória do Senhor na cruz. Como não amar um Senhor tão poderoso como este? Vejam que Senhor glorioso você e eu nós temos. Que Senhor majestoso. Nós temos, queridos irmãos, assentado no mais alto e sublime trono desse universo, um Senhor poderoso. Como foi dito na outra vez, Ele traz sobre o seu corpo santo as marcas da cruz. As marcas da morte permanecerão nele, mas esse Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Que Senhor glorioso nós temos. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ela foi vencida, irmãos. Nós não tememos a morte, porque nós temos um Senhor que venceu esta morte. Vamos para o quinto milagre. Aí sim, Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Vamos ler do versículo 3 ao 8. Saiu Pedro, nós já tínhamos lido, só estou lendo novamente o texto. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que no caso é João, e foram ao sepulcro, e ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Uma outra versão diz enrolado, deixado à parte. Essa é a melhor versão. O lenço foi deixado à parte e ele estava enrolado. Mas o que significa isso? Então esse quinto milagre fala-nos do lenço. Do lenço. Dentro dos costumes lá do período de Jesus, quando você estava num banquete, então você estava numa mesa, estava participando de um banquete, como hoje. Então, se você fosse se levantar do seu lugar e iria voltar para aquele lugar, você tinha que deixar o teu guardanapo enrolado aqui, guardadinho. Aí o servente via lá, não, ele vai voltar, não posso tirar os pratos dele ainda não. É o que você faz com o teu talher hoje. Então o que significa esse milagre? Eu voltarei. Não é glorioso isso, irmãos?
Aquele que padeceu na cruz, que está sofrendo todas as agruras da cruz, está deixando-nos visivelmente um recado: eu voltarei. Este é o teu Senhor. Isso fala-nos da prova da redenção. Há uma promessa da sua volta. Que Senhor glorioso você tem! Como não amar um Senhor tão precioso como este? Que fez tudo por você. Abriu mão da sua glória, como foi dito no começo, nos compartilhares anteriores. Deixou os seus castelos de marfim, deixou toda a sua majestade para vir a este mundo como servo, por amor a você, por amor a mim. Como não responder a este amor com amor? Ele te amou em grau infinito, irmão e irmã. Ele te amou em grau infinito. Este é o teu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena considerar bem, ainda que rapidamente aqui, 3 vezes aparece a palavra viu aqui nessa leitura. Tem mais vezes, mas 3 vezes ela aparece em distintas maneiras de interpretar. Mas no português é viu, viu, viu. Por exemplo, versículo 5. E abaixando-se, viu. Lá no seu sentido original, essa palavra blepo significa eu vi um papel, eu vi um objeto. É só uma visão periférica dessa questão. Mas no versículo 6 diz assim: então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. Esse viu já é uma outra interpretação, teorel, que significa eu vi não somente como um objeto, eu vi e observei o que eu estou vendo. Eu já tive uma impressão de visão mais avançada. Porém, quando nós chegamos no versículo 8, então entrou também o outro discípulo, no caso seria João, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Esse viu, oida, um outro verbo, que significa tive os meus olhos abertos. Compreendi no meu coração, tive a revelação. É uma visão, uma vista de revelação. Então, viu. Você pode blepo, você pode teorel, você pode oida. E João viu oida. E aquilo, de fato, viu e creu, porque aquela visão descortinou os seus olhos. É isso que nós precisamos para enxergarmos adequadamente todas as coisas. Que Senhor glorioso nós temos. Então aí a descrição do 5º milagre. Então, no que se refere à redenção, é a prova da redenção. E por fim, o 6º milagre, voltemos para Mateus 27. Mateus 27, vocês percebem que eles estão coladinhos um no outro. Versículos 51, 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram sepulcros. E agora, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e saíram, ou melhor, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O 6º milagre fala-nos da ressurreição destes santos que estavam enterrados. Vejam só que é bem específico, dos corpos, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Era impossível, como estamos dizendo a vocês, que não acontecesse algo desse nível. Era impossível. Era impossível que a terra ficasse
sem uma reação. Então houve um terremoto e foi em cima do sepulcro, porque ele tem uma mensagem. Mais do que isso, mostrou corpos de santos foram ressuscitados. E é interessante o detalhe da Bíblia: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus, ele é as primícias. Você imagina só o tumulto que eles não provocaram em Jerusalém. Tudo isso era uma demonstração exatamente dos milagres decorrentes de tudo aquilo que aconteceu no Calvário. Coveiro já ia perder a sua profissão, né? Vai chegar um tempo na história dessa humanidade que a terra nunca mais receberá um corpo morto. Não haverá. Porque isso aqui é simplesmente um sinal escatológico daquilo que acontecerá numa grande realidade. Isso o teu Senhor fez por você e por mim. Que amor é este? Agora sim, aquele texto que eu falei há pouco, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia e último capítulo. Deixa eu pegar aqui. Já passo. Eu falei 22, é capítulo 21. Eu vou usar o 22 já daqui a pouco. É capítulo 21 de Apocalipse, é o capítulo anterior, do versículos 1 a 4. Preste bem atenção que está aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, o detalhe para vocês, para nós. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha a promessa. Haverá um tempo na história dessa humanidade, onde tudo isso que tem trazido tanta dor e tristeza ao nosso coração não mais existirá, porque você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo Jesus. Que Senhor maravilhoso! Em relação à redenção, o milagre da ressurreição refere-se ao penhor, à garantia. Penhor é garantia, o penhor da nossa redenção. A garantia da nossa redenção é que nós ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Que Senhor maravilhoso nós temos, queridos irmãos e irmãs. Então a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo. Para nós finalizarmos, por que temos amado o mundo? Porque nós não amamos o Senhor de maneira adequada. E por que não amamos o Senhor de modo adequado? Porque desconhecemos o seu amor por nós. Então o que nós fizemos? Estabelecemos uma base clara, para que entendamos que o antídoto, a resposta a essa questão do amor ao mundo é conhecermos o amor do Senhor por nós, para que em resposta possamos amá-lo adequadamente. E não haverá riscos, se assim permanecermos, de amarmos o mundo, de sermos levados por ele. Então o que você e eu precisamos? Conhecer o amor dele e amá-lo de modo profundo. Então todas as vezes que você e eu estivermos lendo a palavra do Senhor, devemos fazer com os nossos corações abertos. E sabe por que você pode amá-lo? Deixa eu finalizar com essa última menção de 1 João capítulo 4,
Não é nem necessário citarmos aqui o livro de Apocalipse 22. 1 João 4, verso 19. Veja que texto precioso. Veja que texto precioso. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre será essa ordem. Nós não vamos amá-lo para que Ele então possa nos amar. Por isso que estamos expondo aos irmãos. Primeiro precisamos conhecer o amor dEle. E quando nós conhecermos o amor dEle, nós vamos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Consequentemente, esse mundo perderá o seu brilho. Nós poderemos viver para a glória e honra desse amado Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Que obra maravilhosa, que milagres preciosos, tão ricos e preciosos, santos como Tu mesmo és santo. Nós recebemos a Tua palavra no coração, nós queremos ter os olhos abertos e corações também dilatados para compreendermos o Teu amor por nós. Reconhecemos a nossa limitação e fraqueza de não tocarmos o Teu amor como deveríamos tocar. É por isso que não temos Te amado de modo adequado e por isso Te pedimos perdão. E nós Te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a conhecer o Teu amor para que possamos Te amar. Ajuda-nos. Te pedimos isso em Teu poderoso nome para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém.